Para terminar, o que eu queria deixar para a gente como tarefa de casa, né? Eu contei para os jovens, sexta-feira, que quando eu era adolescente, assim, com os meus 15 anos, eu comecei a ler muito a Bíblia. Mas eu li assim muito, eu gostava muito, muito, muito de ler. E foi graças a essas leituras que muitas coisas eu sei, não aprendi no seminário, eu aprendi lendo mesmo a Bíblia naquela época. Mas antes disso, lá em casa, tinha uma Bíblia grande assim, dessa grossura, um livrão assim grande, que era a Bíblia dos Jovens. Bom, um livro antigo, né? Eu era criança, o livro já era velho, então dá para entender que devia ser dos anos 50, não sei. Ela era toda ilustrada e a letra bem grande assim, então o livro era grande porque tinha muita figura e tinha letra grande. E foi nesse livro que eu aprendi as histórias da Bíblia. E eu acho que fico pensando, será que porque para mim era tão óbvio, mas eu fico pensando, será que os cristãos, os católicos, de modo geral, conhecem as histórias da Bíblia? Todas as histórias da Bíblia, toda a história da salvação, né? Por que não se fazem coisas boas assim, né? Porque antigamente, então, eu era criança e dava para ler aquele negócio, e era uma leitura muito gostosa. Então ali foi que eu aprendi de Adão e Eva, Caim e Abel, né? Depois Arca de Noé, né? O dilúvio, como é que Deus destruiu o mundo, aquela história, né? Depois Abraão, Isaac, Jacó, José do Egito, as 10 pragas, a passagem do Mar Vermelho, a aliança do Monte Sinai, das tábuas da lei, depois a entrada, as quedas da muralha de Jericó, né? A entrada na Terra Santa, passagem pelo Rio Jordão, a queda da muralha de Jericó, as guerras contra os filisteus, Sansão, aí aqueles nomes mais conhecidos, né? Sansão, Dalila, Débora, Judite, Esther, o que é que elas fizeram, né? Essas mulheres, esses homens também importantes. Aí chegava no rei Salomão, porque não, antes aí tinha os juízes, aí tinha a juíza, né? A juíza Débora, tinha Sansão, que era juiz, né? Os juízes. Depois o povo pediu um rei, então veio o rei Saul, depois de Saul, Davi e Salomão. Aí os reis, então alguns reis assim, claro, nada muito detalhado, né? Mas só aquelas principais histórias, né? Os macabeus. Por exemplo, a história dos profetas, né? O profeta Eliseu, nossa, é bonito. O profeta Elias, depois Eliseu. Então, o desafio de Elias é muito legal isso, gente. O desafio de Elias aos 400 profetas de Baal. Nossa, muito legal. Muito bonita essa história, né? Então, porque Elias ou Eliseu, agora estou misturando os dois. Então, que ele queria provar que Deus é o Deus verdadeiro, né? E os profetas de Baal, né? Os sacerdotes de Baal, dizendo, não, Baal é que é o Deus verdadeiro. Então vamos fazer um desafio aqui para ver qual é o Deus que atende, né? Então construir aquele altar de pedra, imagina um espetáculo aquele negócio, né? Um altar de pedra, e botou lá um animal morto em cima, e vamos agora invocar a Deus. Vocês começam invocando Baal, depois eu invoco o Deus, e vamos ver qual é o Deus que atende a oração. O que atender a oração é verdadeiro. E aí, mas é muito, muito engraçado assim a passagem, porque o profeta fica zombando dos sacerdotes de Baal, né? Levanta os braços para lá e para cá, vem Baal, né? Desce fogo do céu, Baal, desce por aqui o tempo todo, né? Fazendo dança aí, pula e aí depois eles começaram a se cortar. Chegaram aí, pegaram uma espada, Baal, ofereça meu sangue, e se cortar todinho. E aí o profeta, o Elias, né, falou assim, grita mais, a ver que Baal está ocupado. E ele, quando deu assim 5 da tarde, tá bom, agora passou o dia todo, tá bom. Agora eu vou chamar o nosso Deus, vamos ver, né? Aí foi muito legal, porque ele assim, bom, cava ao redor do altar uma vala
e enche d'água. Bota a água no altar e enche d'água, molha a lenha até transbordar. Enche d'água, né? Para mostrar que Deus é poderoso. Ele encharcou, né, o altar, a lenha, o animal lá que estava no novilho, sei lá o que era, uma vaca ali, cheio d'água. E aí mostra, Senhor, que Tu és o Deus verdadeiro. E aí desceu o fogo do céu e consumiu não só o animal, mas a lenha, as pedras, e consumiu, tocou fogo também nos profetas de Baal, tudinho, o fogo, a labareda pegou eles, tudinho. O que escapou, eles acabaram de matar os desgraçados. Mas é muito legal, né, conhecer essas histórias. Então, assim, como a gente não conhece essas histórias da palavra de Deus, né? Porque isso também vai alimentando a nossa fé.